no extenso e abençoado viveiro de almas, que é o mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente para o próprio uso um veículo acrisolado e divino, com que um dia ascenderemos à sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Depois dessa mensagem, convido a todos para que fechem os olhos, acerenem os corações e que possamos convidar o Mestre Jesus, a espiritualidade, para que venha habitar no nosso meio e em nossos corações. Que possamos confiar no que nos diz a mensagem deste momento, que o Cristo nos fez para sermos vitoriosos. Vem, Senhor Jesus, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos receber a mensagem de hoje, que será nos dada através da nossa irmã Lúcia. Vem dar-lhe sabedoria, que assim seja. A palestrante de hoje é a nossa irmã Lúcia, com o tema Depressão e Desânimo, o despertar das forças da alma. Boa palestra. Boa tarde a todos. É com muita gratidão que hoje eu venho aqui novamente e peço à espiritualidade que eu possa ter clareza nas palavras e passar da melhor forma o que tem que ser passado. Falar sobre depressão não é fácil. E trazer esse olhar de Joana de Ângeles também não é fácil. Mas é uma tarefa tão bonita e é um assunto tão importante e poucas vezes a gente escuta sobre esse assunto numa casa espírita ou até mesmo em outros centros religiosos, outras religiões. E um assunto de muita importância que precisa ser abordado. A fonte de consulta é um livro de Joana Edivaldo, que é o Despertar do Espírito, e o item 25, do capítulo 5, de François de Geneve, que se intitula Melancolia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre outros livros de Joana. Eu gostaria de começar perguntando para vocês assim, alguém conhece alguém, não precisa ser alguém próximo, que já sofreu ou sofre de depressão? Alguém aqui já sofreu ou sofre de depressão? Quando a gente coloca assim, que é a pessoa em si, poucos levantam as mãos, mas quando pergunta se conhece alguém, quase todo mundo levanta as mãos. Então é uma questão muito prevalente no nosso meio e no mundo todo. E se depressão fosse uma questão de iluminação, vocês acham que seria claro ou escuro? Se fosse uma questão de dia ou de noite, seria dia ou noite? Se fosse uma questão de temperatura, seria frio ou quente? E se fosse frio, um friozinho agradável ou um frio em que ninguém quer tocar?
questão de número de pessoas, seria solitário ou seria uma multidão? Está vendo como vocês já sabem do que se trata a depressão? E eu trouxe aqui, para iniciar, um quadro de Van Gogh. É o quadro mais famoso do Van Gogh, Noite Estrelada. Van Gogh, em meio a um caos que era a sua mente, ele tentava se organizar ali pintando. E esse quadro, ele é tão interessante que ele foi feito de dentro de uma cela, de um sanatório, porque Van Gogh sofria de depressão. E na época não se falava em depressão, se dizia melancolia. Era assim que era chamada a depressão. E era tão grave que ele precisava ficar internado. Então eu trouxe o Van Gogh aqui por dois motivos. Um, porque ele é um retrato da depressão, e outro porque é homem. Se a gente pegar de 10 pessoas que sofrem de depressão, 7 são mulheres. E uma das teorias que eu tenho, para essa diferença de 70% a 30%, é porque, afinal de contas, homem não chora, Engole esse choro, menino. Você é homem, não é isso? Então, a nossa sociedade, ela vive dessa forma, dizendo que o homem não pode colocar suas emoções para fora. Então, é subdiagnosticado. A depressão, muitas vezes, a pessoa passa anos e anos ali deprimida e não sabe que tem depressão. Então, foi por isso que eu trouxe o Van Gogh. E quando a gente começa a falar de depressão, a gente precisa falar sobre empatia. Você pode estar na posição do sofredor ou na posição de observador. Mesmo nós estando numa posição de observador, se for alguém muito próximo a nós, um pai, um filho, uma amiga, uma mãe, a gente também sofre. Então, é muito importante a gente ter empatia, saber que a gente pode estar sentado nessa cadeira ou olhando para quem está sentado nela e sofrendo junto. E é para isso que eu coloquei que nós precisamos reajustar o nosso olhar, sobre o próximo e sobre nós mesmos. E Joana de Ângeles, ela diz assim que não existe doença, existe doentes. Então, quando a gente fala que existem doentes e não existem doenças, a gente já sabe que essa condição é momentânea, que estamos passando momentaneamente por isso. E aqui eu coloquei assim, que nós temos que tirar de dentro do nosso pensamento, e principalmente das nossas bocas, frases como: isso é falta de fé, isso é falta de Deus no coração, isso é frescura. Vocês já conhecem alguém que tem muita fé e que sofre de depressão? Quantos padres a gente não conhece que sofre de depressão? A gente pode falar que é falta de fé? De jeito nenhum, isso não é verdade. A Madre Teresa de Calcutá, ela por 10 anos, ela mandou carta para um amigo padre, e essas cartas viraram um livro. Ela dizia sobre noites escuras. Madre Teresa sofria de depressão. É falta de fé. Então precisamos ter empatia. E a depressão é uma doença crônica, uma doença mental grave, incapacitante. E ela tem que ser diagnosticada por um médico, não pode ser diagnosticada por nós mesmos. A depressão, ela pode ser diagnosticada através de um critério maior, que seria a falta de vontade, a anedonia ou humor deprimido, mas 5 critérios pequenos, que incluem alteração de sono, alteração de apetite, sentimento de morte, pensamento de morte,
alteração do humor, e isso por um período de 2 semanas. E a gente não pode confundir luto com depressão, né? Porque o luto tem uma causa para a pessoa estar daquela forma, né? O luto tem essa causa, seja ela a perda de um familiar ou de uma situação mesmo social, isso pode acontecer. Existe uma causa, não é a depressão em si. E o Brasil é o segundo maior país em depressão das Américas. E no ranking mundial de ansiedade, nós somos os primeiros. E a depressão está muito associada à ansiedade. Quando eu coloco aqui que pode ser uma questão de tempo, é porque quem fica preso ao passado sofre de depressão. Quem anseia pelo futuro, se preocupa muito com o futuro, sofre de ansiedade. E na depressão, geralmente, a pessoa sofre por aquilo que já passou e sofre por aquilo que ainda não veio. E deixa de viver o quê? Hoje, o presente. Nosso presente de Deus, a gente deixa de viver. Como é que a gente vai pensar em consequência, em causa, sem viver o presente? Então, é muito importante a gente se perceber nesta situação. O desânimo, ele corresponde à falta de vontade. A própria palavra já diz desânimo, falta de ânimo. E o desânimo ainda pode ser só um sintoma e ele pode se tornar a depressão. As causas. Aqui eu coloquei a frase da Joana, olha, a depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Todas as doenças são do espírito. Todas as que vocês imaginarem. As doenças congênitas, diabetes, pressão alta, tudo é originado do espírito. Então quer dizer que eu não tenho que tratar o meu diabetes porque ainda está no meu espírito? Não, de jeito nenhum. Você vai tratar sim, porque você tem que tratar a consequência daquilo que foi causado no seu espírito. Mas a gente tem que ter a consciência disso, de que é doença do espírito. E as causas, elas podem ser atuais, então, causas atuais, reativas a alguma coisa, a uma condição de vida, a condições em que nós crescemos, vivemos, ou prévias. E nesta, nós espíritas chamamos de kármicas. Essa tem um importante fator genético. Então, quando você pega alguém deprimido de causa genética, você consegue achar familiares que também têm a doença, que também têm essa questão. Então, essas são kármicas. E eu vou explicar um pouquinho por quê. E em ambas, tanto nas atuais quanto nas prévias, a gente tem a culpa, que pode ser consciente ou não. Então, o complexo de culpa, e aí entra a psicologia, eu não sou psicóloga, mas a gente tenta trazer um pouco disso, esse complexo de culpa está envolvido. E a depressão por processo obsessivo, não é que uma obsessão vai causar a depressão, mas ele pode ser um agravante. A gente não está em desequilíbrio, então o processo obsessivo vai agravar aquela questão. Às vezes está num desânimo, e aí vem o processo obsessivo e a pessoa fica deprimida, entra nesse quadro de depressão. E como é que a depressão se instala? Aqui também eu fiz um esquema baseado em Joana, e ela diz que durante a esteira reencarnatória, nós trazemos informações através de energia impregnadas no nosso espírito e que vai passar para o nosso perispírito e posteriormente para o nosso corpo físico. E eu estou falando isso na nossa formação. É lá antes da gente chegar aqui.
a predisposição orgânica à depressão, a gente já traz ela. Você vai desenvolver aí numa fase da sua vida, às vezes alguma coisa vai desencadear, mas você já tinha essa predisposição ali. Tem pessoas, e aqui eu esqueci de falar, né, mas criança tem depressão, adolescente, adulto e idoso. E ela pode aparecer numa dessas fases. Pode não aparecer só na fase adulta. E o complexo de culpa está sempre envolvido ali na nossa esteira reencarnatória. E Joana diz assim, olha, que a matriz está no ego, que dita, de acordo com as suas ilusões, a vida não obedece. O espírito se revolta, desencadeando a depressão. O que ela quis dizer com isso aqui? Olha, é tão difícil de entender, né? Mas não é. Ai, eu queria ser bem mais alto. Ai, eu queria ter um cabelo assim, eu queria ter os olhos amarelos. Ai, eu queria ter nascido rica. Ai, eu queria ter nascido com outras pessoas na minha vida. Isso é o ego que está ditando de acordo com as ilusões que a gente tem. E a vida obedece o que a gente queria? Não. O espírito se revolta e se deprime. E François de Geneve, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, que são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo, mas não a busqueis neste mundo. Jesus não falava que a felicidade não é deste mundo. Então olha aqui, olha como François vai de acordo com Joana, né? Fala das nossas ilusões. Novamente, Joana, depressão é doença do espírito, o espírito deve ser tratado. A depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada do cerne de sua origem. Ah, então quer dizer que eu tenho depressão, eu tenho complexo de culpa dentro de mim e eu sou culpada por alguma coisa que eu nem sei o que foi? Olha, sim, mas é para ficar parado nisso? Não. Jesus, ele não olha para nós como um transtorno. Olha, todo mundo hoje em dia tem transtorno. É toque, é transtorno do espectro autista, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é transtorno de ansiedade generalizada. O nome da doença já começa com transtorno. Como é que a pessoa se sente? Em que posição que ela se coloca ali? Né? Eu sou um transtorno. E Jesus não olha para a gente com isso, com esse nome de transtorno. Ele olha para nós pelas nossas potencialidades. Ele olha para essas questões que a gente traz como força de transformação. E é isso que a gente tem que focar, não no complexo de culpa. Não tentar descobrir por que é que eu estou assim. Não, vamos focar na mudança. E muitas vezes a gente acha assim que eu estou passando por esse processo e está tudo bagunçado, mas a gente está tendendo ao equilíbrio. Vocês já observaram na natureza, se tem um campo que acabou de tirarem as gramas e deixaram ali, esqueceram desse campo lá. O que acontece depois de uns 3 meses? Não cresce um monte de mato ali, grama. Né? Aquilo é uma tendência a reequilibrar aquela terra, vai crescer de acordo com as necessidades de cada lugar. Então, se a natureza tende ao equilíbrio, nós também tendemos. E a depressão faz parte disso, faz parte dessa tendência ao equilíbrio. É por isso que
é o despertar das forças do espírito. O espírito busca o equilíbrio, a depressão faz parte dessa busca. E o tratamento, aqui eu coloquei numa ordem, mas não tem ordem de tratamento. O tratamento, ele é o tratamento médico e psicoterapêutico, tem que fazer psicoterapia, né? O tratamento médico, na pessoa que sofre de depressão, ela tem deficiência de neurotransmissores, então falta para ela dopamina, falta para ela serotonina, noradrenalina, que vão causar os sintomas da depressão, aqueles sintomas primeiros lá, alteração do sono, do apetite e tudo mais. E o tratamento ele vai atuar justamente nisso, na consequência da depressão. Você pode parar o tratamento a hora que você acha que tem que parar o tratamento? Não. Quem para o tratamento é o médico que está acompanhando. Não pode parar o tratamento, porque você pode ter recidiva daqueles sintomas. E há um preconceito muito grande em cima dos medicamentos, né? Então fala, o medicamento vicia, isso é uma muleta. Gente, vocês não têm doenças crônicas, diabetes, pressão alta, dor crônica, e essas dores, essas doenças crônicas não tem que tomar o remedinho ali até o final da vida? A depressão também. Pode ser que trate um ano, pode ser que precise tratar mais tempo ou a vida toda. Não tem problema. Se está ali o remédio, se teve a tecnologia para isso, tem que tratar. Sem essa questão de que vai abraçar ali uma muleta e vai ter que ficar a vida inteira com ela. Não, a doença crônica a gente trata, por que não vai tratar essa? E a psicoterapia faz com que nós despertemos para aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós. E os recursos terapêuticos espíritas para a depressão, aqui eu coloquei a evangelização e o grupo de paz. As nossas maiores questões são a nossa família, são com os nossos familiares. Quando a gente traz a criança para a evangelização, você já está fazendo uma prevenção. E de nós, para entendermos o nosso relacionamento com os nossos pais, entendermos como é que eu posso me relacionar com aquela criança, com aquele neto. É muito importante a evangelização infantil. O estudo doutrinário, o conhecimento nos liberta, nos traz conforto, alívio, esperança. A prece, que pode ser intercessora, é quando eu faço a prece por alguém, ou a prece pode ser para nós mesmos. Tem tantos estudos científicos em cima da prece. A prece para nós, e quando a gente faz prece para o outro, a gente altera o nosso movimento do lobo frontal. Então a gente já está alterando ali o nosso cérebro. Nosso cérebro está ligadinho ali com o nosso perispírito. A gente não quer essa mudança? Então tem que fazer. A fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada. Emoto, no Japão, já estudava as alterações que a água sofria com fluidos, com pensamentos bons. E isso passa para nós através da água fluidificada, através do passe. André Luiz, ele fala assim que o passe é a transfusão de energia, alterando o campo celular. Isso é curativo. E sobre a prece, que eu não falei, uma frase de Emmanuel, ele diz assim, que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas. O tratamento está aqui. E o atendimento mediúnico, as orientações espirituais, o tratamento desobsessivo, tudo isso tem na casa espírita. Atividades de promoção social. Então, quando a gente se envolve num trabalho de promoção social, a gente redimensiona o nosso mal, porque a gente vê a situação do outro.
Isso é movimento, e o movimento, vocês vão ver, é muito importante. Frente ao desânimo, o François de Geneve, ele fala assim: crede-me, acredita em mim, resistir com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade. Então é para a gente lutar contra o desânimo. E aqui tem uma sequência que é legal fazer. É uma sequência que é legal até de tirar foto, se quiser. A primeira é fazer uma prece. E a gente não precisa fazer uma prece de 15 minutos, de meia hora, não. Conversa com Jesus. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu me coloco nos seus braços. Jesus, me atenda. Pronto, você fez uma prece. Ela tem que ser do coração. Depois, ele fala assim: olha, vá tomar um banho. Vá banhar-se. Por quê? Porque a água é troca positiva de energia. Está trazendo da natureza para nós, está renovando fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E depois o movimento. Ele fala para a gente não ficar parado quando está desanimado. Não é para ficar parado. A tendência nossa de quando estamos desanimados é de deitar no sofá. Não fique parado. Se movimente. Vai ao quintal. Vai lavar uma louça. Vai caminhar, vai andar, vai correr, vai fazer alguma coisa. Se movimente por quê? Os miasmas vibratórios, eles se encaixam no nosso cérebro. E por último, leia uma página edificante. Olha só, se a gente está desanimado, você pega um livro para ler, você não consegue nem absorver as palavras que você lê. Não dá, você lê 3.000 vezes a mesma palavra e não entra na cabeça. Então faça dessa sequência, que aí a coisa flui. E para a gente ter o equilíbrio espiritual, aqui tem vários mecanismos da gente conseguir o equilíbrio espiritual, mas aqui eu estou falando dos pilares da psicologia espírita. Essa imagem aqui, gente, eu montei assim, olha, eu fiz todas as imagens, eu fiz baseada no Van Gogh, eu peguei obras do Van Gogh, né? Eu pedi para a inteligência artificial pintar Jesus em um campo de girassóis como se fosse Van Gogh que tivesse pintado. E quando eu fui revisar a palestra, né, eu vi, olha que coisa mais linda, os girassóis se voltaram não para o sol, se voltaram para Jesus. Coisa linda, né? Que é a nossa energia. É a nossa luz. E eu achei tão lindo, né? Então, toda a psicologia espírita de Joana de Ângeles, ela está baseada no quê? No Evangelho de Jesus. E a primeira coisa desses pilares é aprender a se conhecer. Esse é o primeiro passo. É o entendimento de nós mesmos. É assim que a gente começa esse movimento de mudança. E eu parabenizo cada um que veio aqui hoje, né, porque vocês vieram num movimento. Olha, imagina como está a espiritualidade, já atuando aí em cima de cada um de vocês e acreditando que vocês estão se movimentando na melhora de cada um de vocês. Esse é o primeiro passo. O segundo é aprender a viver. E aqui eu coloco conviver porque fala de relacionamento. Não estou falando de relacionamento homem e mulher. Eu estou falando de relacionamento em geral. A gente se relaciona o tempo inteiro. Dentro de um ônibus, dentro do mercado, dentro da casa espírita. Relacionamento. Quem convive com o outro, convive com o meio. E isso transforma. E aprender a ser. E aqui fala muito da nossa evolução moral, da nossa questão de conhecimento, de estudo, né? E da inteligência. Então aqui a gente precisa investir, precisa ler, precisa assistir palestra,
precisa procurar as coisas que vão edificar o nosso ser. É isso que vai trazer inteligência espiritual para cada um de nós. E por último, o aprender a amar. Aqui fala da caridade. Quem aprende a amar a si mesmo, aprende a amar o próximo. E assim a gente ama todo mundo. Assim a gente transforma o nosso mundo. Essa é a regeneração. E o girassol, ele ensina outra questão aqui, que é tão bonita, né? Quando não tem sol, quando está nublado, vocês sabem para onde o girassol vira? É uns para os outros? Um para o outro. Um doa a energia para o outro. Então, olha como a natureza, ela nos ensina. Se a gente não tivesse livro nenhum e observasse só a natureza, a gente ia aprender alguma coisa com elas. Basta a gente ter olhos de ver. A gente ter olhos bondosos. E agora não sei se é um vídeo, não. Eu gosto tanto dessa imagem aqui, eu acho que eu já trouxe umas 3 palestras. A dor, ela tem a finalidade, né, de nos moldar. Mas eu achei tão bonita a frase que vai vir da Joana, né, que a finalidade da depressão não é a dor e o sofrimento. Isso me confortou tanto, porque eu fiquei pensando assim, poxa, a pessoa já está ali, né, naquele sofrimento, vai vir outro sofrimento para ela. Por quê? No que isso vai trazer de benefício? O que isso vai trazer? Né? E a Joana diz assim, a finalidade da experiência da depressão não é a dor e o sofrimento, mas sim o encontro do ser com ele mesmo, a fazer reflexões, refazer observações e traçar novos rumos. Olha, isso é confortador. Joana diz essa frase nessa obra, Entrega-te a Deus. E eu gostaria de passar um videozinho, espero que dê certo. É sobre o chamado de Natanael, um dos apóstolos. É um trechinho pequenininho daquela série The Chosen, que eu recomendo todo mundo assistir. Lindo, né? Então, o que eu gostaria de deixar, assim, se não ficar nada dentro da palestra, que a gente compreenda que em nosso pior momento, naquele momento que achamos que estamos sozinhos, nós não estamos. Né? Jesus, Ele nos vê debaixo da figueira. Que vocês tenham uma tarde de muito amor, muita paz e uma semana de reflexão. Muito obrigada por me ouvir. Boa tarde. Seja de gratidão. Gratidão por saber que antes de tudo, de qualquer coisa, Deus escolhe nos amar. Ele nos vê, Ele nos conhece e Ele nos chama pelo nosso. Então, obrigada, Senhor, meu Deus, pelo Teu amor constante sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, confiar, que não nos falte fé para percorrer o caminho,
mesmo que seja desconhecido para cada um de nós, mas que saibamos que a vitória está em cada passo que damos, e que não importa quantas vezes caiamos, mas o que importa é quantas vezes levantamos. Que possamos enxergar a Tua mão estendida para cada um de nós. Que possamos enxergar além do óbvio. Que possamos Te sentir no silêncio, no vento, no abraço que nos chega nos momentos certos. Que possamos ser amor sem nos anular. Que possamos ser verdade sem ferir. Que possamos olhar um para o outro e ter mais empatia. Que possamos ter a compreensão que a nossa dor não é maior do que a do outro. Porque não é. Tira, Senhor Jesus, do nosso coração o egoísmo. Que possamos sempre confiar e Te buscar, porque certamente Te acharemos. Queremos Te pedir também para que venha olhar com carinho para o caderno de vibração. Que os Teus ouvidos, eu tenho certeza que estão atentos para cada pedido e que por isso estamos Te entregando neste momento. Leva para os nossos lares, dá-nos uma semana, um final de semana abençoado na Tua presença. E obrigada mais uma vez por ser esse Pai tão grandioso que és. Que assim seja. Queridos, que possamos sempre buscar o tratamento espiritual, mas que não nos esqueçamos que ele não substitui o tratamento médico.